Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e nós daremos continuidade sobre o texto dissertativo no Enem, agora direcionado à introdução. Vamos lá? Para relembrar, para retomar o nosso conteúdo novamente, sempre lembrar como é construído o nosso texto dissertativo e o que ele é. O que é um texto dissertativo argumentativo? É quando ele tem a finalidade de convencer o leitor a concordar com o ponto de vista do autor sobre um assunto. Ou seja, é nesse texto que você vai ter a introdução, desenvolvimento, conclusão, que você vai, a partir de um tema, vai defender uma tese com argumentos e vai fazer a intervenção. Beleza? Vamos lá. O planejamento do texto dissertativo argumentativo ele é muito importante. É muito importante você pensar e planejar a sua redação. O primeiro passo deve ser posicionamento em relação ao tema que foi apresentado. Você é a favor? Você é contra aquele tema? Você deve pensar nisso, você deve se planejar. Pega aquela folha de rascunho e começa. Eu sou a favor? Eu sou contra? Por que eu sou a favor? Por que eu sou contra? Aí você começa a pensar em ideias. Por que você é a favor? 3 motivos que eu sou a favor. Eu sou a favor por isso. Eu sou a favor por isso, isso, isso e isso. Aí vai explicando cada ponto desse. Por que você é a favor? Se você é contra, você também explica. Vai pensando, vai planejando o seu texto. Faça o rascunho. Professora, mas eu não consigo, quando eu vou passar do rascunho para a prova, eu erro. Eu não escrevo direito de caneta, então eu prefiro passar direto. Não, pessoal, faça um rascunho. Uma coisa de cada vez, é preciso planejar. Se você quer se sair bem nessa prova, você precisa concentrar, você precisa planejar, você precisa se adequar. Não é fazer de qualquer jeito. Então, por isso que é sempre importante você, todo dia que você estiver fazendo as suas atividades, você tentar responder as respostas mais adequadas, fazer com zelo, fazer com empenho. Isso não é só para nós, professores, mas é para vocês, é um ganho para vocês. É um treinamento para quando vocês forem fazer as provas de concursos, provas do Enem. Então, é importantíssimo. Façam com zelo, pensem, reflitam, questionem-se. E aí, você vai pensar primeiro o seu posicionamento. Eu trouxe um exemplo para vocês. O tema, as cotas raciais nas universidades do país. Qual o seu posicionamento? Você já parou para pensar nisso? Você acha que é a favor ou você acha que é contra? O que você acha? Quando nós falamos das cotas raciais nas universidades do país, o que você acha? Você tem conhecimento para falar sobre esse tema? Não tem? Então corre lá, vai pesquisar, vai conhecer um pouquinho. E aí, nós temos 2 tipos de argumentos aí, né? 2 posicionamentos. Primeiro, o a favor, ele vai dizer assim, promove a democracia racial e diminui a desigualdade e qualidade de ensino. Olha 2 ideias que ele trouxe aí. Promove a democracia e diminui a desigualdade. Então, provavelmente, o autor desse texto, ele vai trazer, vai explicar como é que promove essa democracia e como diminui essa desigualdade. Um parágrafo para cada ideia. Pronto, fez o desenvolvimento. Olha aí. Colocou lá, defendeu a tese. Não, as coisas raciais são importantes, por isso, por isso. E aí colocou que promove a democracia racial e diminui a desigualdade. Então, ele já traz aí a defesa, né? E aí, contra? Não, eu sou contra, eu discordo. E aí ele coloca, desrespeita a igualdade garantida na Constituição do país e desvia o foco da baixa qualidade do ensino público. Nós temos 2 pontos aí também. Quando ele fala desrespeita a igualdade garantida, aí ele vai tratar sobre um parágrafo lá na frente e desvia o foco. Como é que desvia esse foco? Aí ele vai explicar também. Então, é na introdução que você vai defender essa tese, que você vai trazer, né? Você vai apresentar o que é a sua tese, ou seja, qual o seu posicionamento relacionado ao tema. Lembrando que o tema não é a mesma coisa que o título. Igual eu falei no vídeo passado, título não é obrigatório, o tema é aquele que vem lá colocado para vocês pensarem, para vocês explanarem a respeito.
E aí, as partes do texto. Nós temos a introdução, que é considerada um convite à leitura. É o seu primeiro passo, né, para que o leitor ele possa entender qual o seu posicionamento, quais argumentos você vai utilizar. Então, é o começar no seu texto, né? É o dar o primeiro passo, é a porta para a sua estruturação, a sua organização textual. E aí, algumas maneiras de iniciar essa redação, essa dissertação argumentativa. Primeiramente, a apresentação da tese. O autor mostra o ponto de vista que será defendido e os argumentos que serão desenvolvidos. Geralmente, o desenvolvimento no texto apresenta o mesmo número de parágrafos dos argumentos nessa introdução. Aí, como é que você pode fazer essa introdução? Primeiro, você pode trabalhar com fato histórico, ou seja, você vai situar o leitor no tempo, pode ser um contraponto com os fatos ocorridos nos dias atuais. Ou seja, você vai situar o leitor. Eu vou começar a minha redação situando o leitor. Atualmente, desde a década tal, então você vai situar o leitor. É uma boa maneira de começar a sua dissertação. Outra maneira é começar com uma citação. Citar uma fonte de prestígio, galera, não é qualquer um. De prestígio, de pessoas que tenham conhecimento. Pois mostra que a sua opinião é sustentada por uma pessoa que traz autoridade ao seu ponto de vista. Sempre coloque a citação entre aspas, ok? Outra maneira também de começar a introdução é a pergunta. Uma maneira de chamar a atenção ao leitor é colocar uma pergunta no início. A pergunta deve ser respondida logo na introdução. É uma forma de despertar a curiosidade e o interesse do leitor. Porém, a pergunta não pode deixar de ser respondida ao longo do texto. Você pode começar com pergunta? Pode, mas você tem que lembrar de respondê-la. Outro ponto que você pode começar essa introdução é começar com um ponto de vista oposto, ou seja, apresentando um ponto de vista diferente do seu. Com isso, seu objetivo passa a ser a desconstrução de argumentos apresentados. Outra maneira que você também pode começar a sua introdução no texto dissertativo argumentativo é com a narração de um fato, optando por começar um texto com um parágrafo narrativo. Você insere um tema debatido na realidade, tornando o assunto mais próximo do leitor. Ou seja, você tem essas 6 possibilidades de começar o seu texto dissertativo argumentativo. Mas, professora, eu não consigo, eu não sei como. Galera, leitura. Façam leituras de todos os gêneros. Não só da língua portuguesa, mas de conhecimento histórico, geográfico, científico, de todas as áreas. Você precisa ter um respaldo de conhecimento, você precisa estar bem informado para conseguir debater, para conseguir falar a respeito, independente da sua opinião política ou religiosa. Você precisa saber, você precisa colocar os pontos na mesa. E aí eu trouxe para vocês um trecho. Durante os nossos vídeos nós vamos trabalhar com essa redação. É um modelo de redação nota 1000, que tinha como tema Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e privado. Gun Mari, e aí eu coloquei só os sobrenomes dela, Barueri, São Paulo. Título dela, Cidadania Virtual. Olha como ela começa a redação. Assistimos hoje ao fenômeno da expansão das redes sociais no mundo virtual, um crescimento que ganha atenção por sua alta velocidade de propagação, trazendo como consequência diferentes impactos para o nosso cotidiano. Assim, faz-se necessário um cuidado, uma cautelosa discussão a fim de encarar uma nova realidade com a postura crítica e cidadã para então desfrutarmos dos benefícios que a globalização dos meios de comunicação pode nos oferecer. E aí, pessoal, olha como ela começa a introdução dela. Ela começa adequando, né, a questão histórica do tempo, né? Assistimos hoje ao fenômeno de expansão das redes sociais no mundo virtual.
ela te colocou a par do que ela vai trazer. Ela vai falar sobre o mundo virtual. E olha que o tema, ó, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Então percebam o que é isso. É você pegar o tema, pensar, refletir, e a partir desse tema você vai tirar um assunto. É um assunto. O assunto vai tirar do tema. Então você pega ali, é como se o tema fosse algo maior, mais extenso, e o assunto é o que você vai retirar, é um pedacinho desse tema. Então ela resolveu pensar na cidadania virtual. E aí ela traz, nesse primeiro momento, a explanação, né? Colocando o leitor a par que existe um fenômeno de expansão das redes sociais. E aí ela continua, um crescimento que ganha atenção por sua alta velocidade de propagação, trazendo como consequência diferentes impactos para o nosso cotidiano. Então ela disse o quê? Nós temos uma expansão das redes sociais, também temos um crescimento, e esse crescimento traz consequências e diferentes impactos. Essa é a opinião dela. E aí ela vai continuar. Assim, faz-se necessário um cuidado, uma cautelosa discussão, né? Para se pensar e para assim podermos desfrutar dos benefícios. Então, essa é a introdução, galera. Ela colocou o leitor atento, né, ao que está acontecendo e já colocou a opinião dela. Não, a comunidade virtual, né, a sociedade está expandindo, mas nós precisamos pensar nas consequências, pensar cuidadosamente e para poder desfrutar realmente dos benefícios, ok? Então, essa é a introdução da nossa autora. E agora, depois de já termos pensado na introdução em si, como é que a gente pode fazer, tendo aí para vocês um exemplo, para que vocês comecem a pensar, comecem a praticar, agora nós vamos exercitar. Qual a função do primeiro parágrafo em um texto dissertativo argumentativo? Apresentar o problema e fazer um panorama geral do que será abordado? Resumir o texto, oferecendo uma solução para o problema que será introduzido? Continuar o desenvolvimento do texto ou introduzir os personagens ao leitor? Qual a nossa resposta correta? É a letra A, galera. Apresentar o problema e fazer um panorama geral do que será abordado no texto. Não foi isso que a nossa autora da cidadania virtual fez? Ela trouxe um panorama da atual situação, o que estava acontecendo, ok? A 2. Sobre a dissertação argumentativa, podemos dizer que se trata de um gênero textual, um tipo textual, um texto literário ou uma composição lírica? O que vocês acham? É um tipo textual. Lembrando-se o que, galera? Que quando nós falamos em tipo textual, nós estamos falando de todo um contexto linguístico característico de um texto. Nós temos 5 possibilidades: narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo, argumentativo e injuntivos. Então, quando nós falamos de dissertação argumentativa, nós estamos falando de tipologia textual. E é isso, nós terminamos a nossa aula por aqui. Se você quiser ver esses demais vídeos, acessem eduque.acre. Tchau!